o filme começa com Jennifer Hills, uma romancista que decidiu alugar uma cabana remota no sul profundo, para que ela pudesse se concentrar em terminar seu romance. Ao longo do caminho, ela para em uma loja para pegar as chaves da cabana em que ficará. Na loja, um homem chamado Arl, o dono da cabana, entrega a ela as chaves antes de instruí-la sobre como chegar lá. O homem menciona que a cabana é difícil de chegar, mas a vista e a paz são ótimas. Porém, quanto mais ela viajava pelo interior, mais confusa a garota ficava. Ela então decide fazer uma parada em um posto de gasolina para encher o tanque e se depara com 3 trabalhadores por ali. Eles são Andy, Stanley e Johnny. Ela diz a ele para onde está indo e pede que ele indique o caminho exato para sua cabana, o que definitivamente não deveríamos fazer. Percebendo o quão atraente a garota é, Johnny tenta dar em cima de Jennifer, mas ela acidentalmente faz Johnny derramar um balde de água, fazendo com que seus amigos riam dele. Enquanto Jennifer vai embora, a vergonha de Johnny fica clara de se ver. Depois do longo trecho da estrada, Jennifer chega à cabana, que servirá como seu lar pelos próximos meses. Ela imediatamente desempacota seus pertences e começa a escrever imediatamente. No dia seguinte, Jennifer relaxa perto do lago, bem quando começa a ouvir barulhos vindos da floresta. Ela não presta muita atenção neles, porque provavelmente são apenas corvos. Ela então continua escrevendo na varanda de sua cabana, até ouvir sons vindos do galpão. Curiosa, ela vai até o galpão para ver o que está acontecendo, e não encontra nada além de várias ferramentas e latas e veneno. Jennifer retorna para a cabana, e não muito tempo depois, ela acidentalmente derrama vinho em sua camisa, forçando-a a lavá-la na pia. Sem que ela saiba, alguém a está filmando seminua. Na manhã seguinte, ela sai para correr e se depara com uma casa abandonada, e por algum motivo, ela decide explorá-la. No entanto, ela não encontra nada interessante lá dentro, e continua com seu dia. Em seguida, ela retorna para sua cabana e quer tomar um banho, mas tem que abandonar a ideia, pois descobre que a água da pia está suja, e o vaso sanitário está entupido. Jennifer prossegue chamando um encanador chamado Matthew para contar a ele seu problema. Mas como se isso não fosse ruim o suficiente, ela deixa seu telefone cair no vaso sanitário, forçando-a a secá-lo com um secador de cabelo. Matthew, o encanador, então vem consertar o banheiro, mas acontece que ele tem um problema de fala e uma deficiência intelectual, e Jennifer lhe dá um beijo abrupto em gratidão. Na floresta, Andy, Stanley e Johnny saem e matam peixes por diversão, enquanto são gravados por Stanley. Depois de sair de casa, Matthew se junta aos 3 homens pescando na floresta próxima, revelando-se seus amigos. Matthew então conta a Johnny que Jennifer o beijou, mas Johnny não acredita nele, então Stanley confirma que é real porque esse garoto não consegue nem mentir. Curiosamente, Stanley mostra a eles o vídeo que ele fez de Jennifer na noite passada, o que irrita Johnny. Ele começa dizendo que garotas como Jennifer adorariam se divertir, e insinua que ele vai fazer alguma coisa. Mais tarde naquela noite, Jennifer ainda ouve os sons estranhos pela casa, e fica mais desconfortável com eles. Jennifer ouve uma batida na porta e encontra um pássaro morto na varanda. A garota anda pela cabana para ver se tem alguém lá, mas não encontra ninguém do lado de fora. Mas, para sua surpresa, quando ela retorna ao seu laptop, ela encontra uma selfie de Johnny e seus amigos. Quando ela começa a surtar, Johnny e seus amigos entram na sala. Andy começa a provocá-la, enquanto Stanley carrega uma câmera útil. Johnny até arrasta Matthew para dentro da sala, embora ele claramente não tolere nada disso. Assustada, Jennifer tenta dizer a eles que seu namorado está chegando em breve, mas isso não desencoraja os homens. Eles começam a assediá-la, e até mesmo a tirar sarro de sua escrita, e começam a jogar fósforos acesos nela. Johnny a encoraja a beber, e ela finalmente bebe por medo, enquanto Matthew se encolhe no canto, sem coragem suficiente para defendê-la. A cena fica ainda mais perturbadora quando Johnny pede que ela mostre os dentes, mas ela finalmente faz o que ele pediu quando ele começa a ameaçá-la com um taco de beisebol. Em seguida, ele saca uma arma e enfia na boca dela. Quando os meninos estão rindo sobre isso, Andy vai até Jennifer, mas dessa vez, ela pega a garrafa e quebra contra o joelho dele, ganhando a oportunidade de pegar um spray de pimenta e usá-lo em Stanley enquanto ela corre para fora. Isso permite que ela fuja para a floresta e corra para sua segurança. Quando ela corre pela floresta, ela encontra o xerife da cidade, e o dono da cabana. Em lágrimas, ela conta a eles tudo sobre o ataque que sofreu recentemente e implora por ajuda. Xerife pede para Arlo voltar, e se oferece para acompanhá-la de volta à cabana para resolver as coisas. Assim que chegam lá, eles descobrem que a cabana está vazia, então o xerife começa a olhar ao redor. No entanto, o xerife de repente começa a julgá-la quando vê um cigarro de maconha e uma garrafa de álcool quebrada. Ele a acusa de não contar a verdade sobre o que aconteceu, e ela não tem o direito de fazer falsas acusações sobre os homens que ele conhecia desde que eram crianças. Em seguida, o xerife realiza uma revista corporal, que surpreendentemente, nada mais do que uma desculpa para apalpá-la. Eles são interrompidos por Johnny e seus amigos, que acabaram de retornar.
O xerife então começa a agredi-la enquanto o resto dos homens assistem. Quando ela tenta revidar, Johnny a segura em um mata-leão e arranca suas calças enquanto força Matthew a tirar suas roupas. Inicialmente, Matthew se recusa, mas finalmente desliza para baixo suas calças por medo. Os homens então a seguram e ordenam que Matthew se force em Jennifer até que ele esteja satisfeito, enquanto Stanley grava tudo. No meio disso, o xerife psicopata ainda tem a audácia de atender um telefonema de sua filhinha. Depois, Matthew vomita. Algum tempo depois, Jennifer usa o que resta de sua força para sair para a floresta. Conforme ela se aprofunda na floresta, ela corre para o grupo novamente, onde mais sofrimentos a aguardam. Andy então arrasta Jennifer para perto de uma poça e submerge sua cabeça algumas vezes. Enquanto ela está deitada no chão, o xerife tira as calças e se força sobre ela, ignorando seus gritos de misericórdia. Em seguida, os homens se revezam em Jennifer, enquanto a câmera de Stanley está filmando. Jennifer acorda e descobre que está toda suja. Ela se levanta e começa a caminhar para uma ponte sobre um rio. Podemos ver que os homens a seguem casualmente, e o xerife se prepara para atirar nela para não deixar rastros, mas ela imediatamente se joga na água e desaparece. Eles esperam que ela apareça, mas ela nunca aparece. Então eles caminham ao longo do rio na esperança de encontrar seu corpo, mas não encontram. Isso faz o xerife entrar em pânico, então ele pede aos meninos para se livrarem do carro dela, e de todas as suas coisas da cabana, e queimarem a fita que Stanley gravou. Após o dia agitado, o xerife vai para casa com sua família, onde sua esposa e filha o recebem. Ele passa a noite em casa como se nada tivesse acontecido, sem demonstrar arrependimento por suas ações. No dia seguinte, o xerife devolve as chaves da cabana ao dono e simplesmente afirma que Jennifer foi embora e que Jennifer era uma alcoólatra problemática. Nos dias seguintes, os meninos seguem com suas vidas como se nada tivesse acontecido, enquanto Matthew afunda na culpa pelo que fez. Enquanto ele está sentado sozinho na floresta, ele até imagina ver o fantasma de Jennifer. Um mês depois, o xerife recebe um telefonema de Al, o dono da cabana, dizendo que alguém chamada Bárbara está perguntando sobre o paradeiro de Jennifer, já que ela não é vista há um mês. Enquanto isso, Stanley vem correndo até seus amigos em pânico, dizendo que alguém roubou sua câmera útil. Aqui ele revela que a câmera contém a gravação do que eles fizeram com Jennifer, e que ele nunca queimou a fita, apesar de ter sido instruído a fazê-lo. Isso enfurece Johnny, ele começa a bater em Stanley, mas Andy o acalma. Naquela noite, Johnny está assistindo TV sozinho. Quando ouve uma batida na porta, ele vai olhar, e encontra um pássaro morto lá. Confuso, ele volta para assistir, mas ouve novamente outro barulho. Irritado, pega sua arma e sai furioso. Mas só encontra uma sandália. Ele atira várias vezes descontroladamente no ar, e corre em direção aos arbustos que se movem pelo quintal, mas não encontra nada. No dia seguinte, o xerife volta para casa e descobre que alguém enviou para sua esposa uma fita, que não é outra senão a fita contendo o vídeo de Jennifer. Mas sua esposa não a viu. Isso irritado, logo ele vai direto para a casa de Johnny. Ao chegar lá, o xerife furioso, briga com todos especialmente com Stanley, achando que ele está tirando sarro da cara dele. Johnny conta que alguém deixou uma sandália em sua porta, e desconfia de Matthew que está por trás de tudo isso, porque ele não está em lugar nenhum. Mais tarde naquele dia, o xerife sai para caçar com Yarrow. Enquanto eles se sentam para descansar, ele de repente atira no pobre velho e o mata. A razão por trás disso é que Yarrow é uma das pontas soltas do crime, pois viu o xerife trazer Jennifer de volta para a cabana com ele. Enquanto isso, Matthew está no lago e escuta a voz de Jennifer o chamando, até a cabana. Logo ao subir a escada tropeça e cai. Pouco tempo depois acorda de repente, se depara com Jennifer sentada no sofá. Feliz por ela ainda estar viva, ele se aproxima dela e começa a chorar enquanto diz que se arrepende muito. Mas é claro que isso não é o suficiente, ela pega uma corda e começa a sufocá-lo. No dia seguinte, Stanley e Indy vão para a floresta em busca de Matthew, até ouvirem o som fraco de música tocando, o que os leva à mesma casa abandonada. Ao olhar ao redor e parece que alguém estava morando lá. Enquanto Stanley está sozinho, ele chocantemente fica cara a cara com Jennifer, e quando ele se aproxima, ele fica preso em uma armadilha de urso e grita de dor. Andy sai para fora para ver o que está acontecendo, mas é nocauteado na cabeça por Jennifer. Algum tempo depois, Stanley acorda e descobre que foi amarrado a um toco de árvore. Jennifer leva seu tempo gravando em vídeo e o alimentando à força com um rato morto. Depois, ela fura ganchos em suas pálpebras e os amarra no toco. Enquanto grava, Jennifer estripa um peixe e espalha suas entranhas por todo o rosto de Stanley. O cheiro das entranhas do peixe atrai corvos que começam a bicá-lo. Depois de um tempo, eles comem seus olhos, e ele começa a sangrar até morrer. Enquanto isso, Andy acorda e percebe que está amarrado a algumas tábuas sobre uma banheira. A água continua subindo quando Jennifer entra para ver como ele está. Sem hesitar, ela afunda a cabeça de Andy na água várias vezes, ignorando seus gritos.
Para aumentar seu prazer, ela despeja uma substância ácida na água. Jennifer então remove uma das tábuas, forçando Andy a segurar o próprio peso para não se afogar. Quando ele não consegue mais se segurar, ele afunda na água ácida e morre. Depois, Jennifer visita Johnny no posto de gasolina e o nocauteia com uma chave de roda. Johnny acorda amarrado e nu, com um freio de cavalo puxando sua boca. Jennifer puxa o freio com força, arranca seus dentes e o faz mijar de medo. Depois, ela tira o freio, e puxa uma arma, e coloca em sua boca. Mas arrogante como sempre, ele ainda tem a audácia de rir, pelo menos até que ela pega uma tesoura e corta seu pênis, e o coloca em sua boca, fazendo sangrar até a morte. E sim, essa cena é tão horrível quanto você pode imaginar. Enquanto isso, do outro lado da cidade, o xerife recebe uma ligação da sua filha, que animadamente, diz que sua nova professora está fazendo uma visita. Quando ela entrega o telefone à professora, ele descobre que é Jennifer, o que o faz entrar em pânico. Preocupado com a segurança de sua família, o xerife corre para casa. Assim que chega lá, sua esposa diz que eles saíram para o parque, porque ela pediu. E sai atrás. Ele procura no parque, mas não encontra. Ao entrar novamente no carro, Jennifer o surpreende. Quando ele acorda, está dentro da cabana, com uma espingarda enfiada em seu traseiro. Ela aparece e fala sobre como sua filha é legal e como ele tolerou agredir uma mulher. Para torturá-lo, ela enfia o cano da arma ainda mais fundo. Depois, ela amarra uma corda no gatilho da espingarda e a outra ponta no pulso de Matthew, que está inconsciente do outro lado da sala. Se Matthew mover o braço, o gatilho será puxado. O xerife implora por sua vida, enquanto ela sai. Momentos depois, Matthew acorda e se mexe, puxando o gatilho e matando os dois. E assim chegamos ao fim.